Meus amados irmãos, é com muita alegria e gozo no coração que nós estamos iniciando mais um culto de ensino da Palavra de Deus. E para tanto nós vamos fazer uma oração. Logo após a oração vamos cantar o hino de louvor ao Senhor, que eu anunciarei. Eterno Deus, Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, porque a bondade e misericórdia tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Somos agradecidos ao Senhor por mais um dia com vida, com paz, saúde e alegria na Tua presença. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos na Tua casa para prestar ao Senhor nosso culto de louvor, de gratidão, de ensino da Tua palavra. Se conosco, abençoa a mim, ao diácono Tiago, que aqui está, Senhor, nos ajudando na gravação deste culto online. Querido Deus e Pai, oramos a Ti agradecidos, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amados, abram as suas harpas no hino de número 306. É o primeiro hino de louvor. Queremos cantar para a glória do nome de Jesus. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, o amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde emana leite e mel. Amém. Graças a Deus. Amados, com base neste hino que cantamos, desejo nesta oportunidade falar com os irmãos um pouquinho a respeito do poder da palavra de Deus. Para tanto, chamo a vossa preciosa atenção para um versículo apenas que nós iremos ler inicialmente, dentre outros que nós iremos citar durante a ministração deste ensino da palavra de Deus. Capítulo 17 de João, versículo 17. Repito, capítulo 17 de João, Evangelho de João, versículo 17, que assim está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quero usar um tema nesta oportunidade: Cristo, a verdade absoluta. Bem, amados, este capítulo, todos aqueles que amam a Bíblia e que são leitores da mesma, porque nós sabemos que a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Palavra esta que é digna de toda aceitação.
quando nós lemos o capítulo 4, versículo de número 12 da carta aos Hebreus, nós vamos encontrar sobre o poder maravilhoso que tem esta palavra, que é, sem sombra de dúvida, a palavra de Deus, que assim escrito está, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabemos nós que a palavra de Deus, ela tem todo o poder nos céus e na terra. Tudo um dia vai passar, mas somos sabedores e conhecedores que a palavra de Deus jamais passará. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Este capítulo, o capítulo 17, todos nós conhecemos que é o capítulo da oração sacerdotal. Jesus aqui, nesta oportunidade, quando ele falava acerca das últimas coisas que aconteceria enquanto ele ainda estava aqui, ele deu várias instruções aos seus discípulos. E uma das coisas que Jesus os avisou é que eles seriam odiados pelo mundo. Observe bem o versículo 14: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Há uma versão que diz: o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus já sabia que daqui a pouco ele seria elevado aos céus, à presença do Pai, e ele deu essas instruções aos seus discípulos, instruiu aos seus discípulos para que eles permanecessem guardando a palavra, porque ele disse a eles que ele havia crido que ele foi enviado pelo Pai, assim como nós também, a igreja do Senhor, nós somos chamados com este propósito, com este objetivo, com esta finalidade, de sermos disseminadores da palavra de Deus, de pregarmos esta palavra a tempo e a fora de tempo. E nós sabemos que as pessoas só irão crer no poder desta palavra se houver o anunciamento, se ela for anunciada, se ela for pregada, ensinada. E essa responsabilidade permanece com a igreja enquanto aqui nós estivermos, porque daqui a pouco, em nome de Jesus, nós não estaremos mais aqui. Algo maravilhoso vai acontecer, e é pelo poder da palavra que nós somos instruídos, que nós somos ensinados, que nós temos guardado ela em nossos corações, é que nós iremos morar para sempre, eternamente, com o Senhor Jesus nos céus. E para tanto, nós precisamos guardar, esconder esta palavra em nossos corações. Estão lembrados das palavras do salmista Davi, no Salmo 119, versículo de número 11, quando ele disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E por que escondemos a palavra do Senhor em nosso coração? Porque no mesmo Salmo 119, versículo 105, o salmista vai dizer: porque é ela que ilumina, ela que verdadeiramente nos dá a direção. Ele diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E existem algumas coisas que só a palavra de Deus tem poder para realizar, para fazer. Nós já lemos Hebreus 4:12, onde o bisturi do médico não vai nas juntas e medulas, a palavra de Deus, ela penetra, e ela é poderosa para discernir
as intenções do coração do homem. E Jesus sabe, conhece o meu coração, os nossos corações, sabe de tudo aquilo que eu e você precisa, mas Ele quer também que nós peçamos a Ele de acordo com as nossas necessidades. Mas vamos a algumas coisas, algumas virtudes, alguns pontos interessantes que a palavra de Deus tem poder para fazer. Ela é a palavra verdadeira, a verdade absoluta. E foi pelo poder desta palavra que nós fomos libertos, que nós passamos a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Outrora, eu e você estávamos nas trevas, estávamos no mundo. É claro que nós estamos ainda no mundo, mas nós não compactuamos, não fazemos parte das coisas que o mundo tem a nos oferecer. Estamos no mundo, mas do mundo nós não somos mais. O Senhor Jesus, orando ao Pai, ele disse: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que os proteja, os guarde do maligno. E foi pelo poder desta palavra que fomos libertos. No capítulo 8 deste mesmo evangelho, o versículo 32, João vai ensinar, João vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar do pecado, libertar dos vícios, libertar de tudo aquilo que possa tirar a nossa paz, roubar a nossa comunhão com o Senhor, porque verdadeiramente é só o Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem poder para libertar o vil pecador de todos os pecados que porventura ele tenha cometido. E no mesmo capítulo, o versículo 36, do capítulo 8 de João, ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres ou libertos. Portanto, devemos glorificar o nome de Jesus, porque nós já fomos libertos de tudo aquilo que porventura poderia nos impedir de entrarmos no reino de Deus, no céu de glória que Cristo Jesus tem preparado para nós. E o que mais a palavra de Deus tem poder para fazer em nossas vidas? Primeiro, ela tem uma virtude maravilhosa. Só a palavra de Deus tem poder para santificar-nos, para santificar o homem. No versículo que tomamos por base, o Senhor Jesus falando, ele diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. No Salmo 119, versículos 142, Salmo 119, versículo 142 e o versículo de número 151 vai falar-nos. Olha bem o que diz Salmo 119, versículo 142, assim escrito está: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei, que é a palavra, é a verdade. E o versículo 151, assim está escrito: tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Tudo que aqui escrito está, para o nosso ensino foi escrito. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, eles trazem ensinos maravilhosos para a nossa vida. E o que mais a palavra de Deus nos ensina? Primeiro, ela nos santifica. Ela vai até as juntas e medulas, e ela conhece quais são as intenções do coração do homem. Então a palavra de Deus, ela santifica o homem. O que mais a palavra de Deus é? Ela é pura, ela é sem mistura. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, o salmista escrevendo no Salmo 119, versículo 140, ele disse que a palavra do Senhor é muito pura, por isso o teu servo a ama. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos sabiam que nós fomos transformados, fomos gerados por esta
que é viva e que permanece para sempre, o apóstolo São Pedro, ele falou acerca disso no capítulo 1 da sua primeira carta, porque Pedro escreveu 2 cartas, capítulo 1 da primeira carta, versículos 22, 23 e 24, ele disse assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Nós temos que ser obedientes a esta verdade, para a caridade ou o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Se nós não guardarmos esta palavra, que é a verdade, que é sem mistura, nós não teremos condição nenhuma de amarmos uns aos outros. E amarmos acima de tudo, no final do versículo 22, vai dizer: com um coração puro, limpo, purificado diante da presença de Deus, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Por certo, os irmãos estão lembrados, quando iniciamos aqui a introdução, eu disse que a palavra de Deus, ela nunca irá passar. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não. Ela permanece para sempre. E o que mais a palavra de Deus nos ensina a fazermos? Ela nos ensina a sermos puros e nós obedecemos esta verdade. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 26. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 26. Assim está escrito: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui Paulo está falando da pureza da igreja. Paulo aqui, ele fez uma alusão quando ele comparava a igreja, ou seja, a noiva, com a igreja do Senhor. Sempre quando vamos realizar casamentos, normalmente nós usamos este texto bíblico para instruirmos aos noivos, aqueles que estão se casando. Muito bem. E nós, amados irmãos, não podemos ser ouvintes esquecidos, jamais. Esta palavra, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser pregada, nós somos instruídos por ela, mas nós não podemos de maneira nenhuma esquecermos os ensinos que nós recebemos da parte do Senhor. E é por isso que o apóstolo Tiago, ele fala a respeito disso, que nós não podemos ser simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas acima de tudo, cumpridores desta palavra. Olha bem o que ele disse no capítulo 1, versículo 23 a seguir. Olha o que Tiago falou: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito, ou naquilo que pratica, ou naquilo que faz. Quando nós chegamos diante do espelho, nós contemplamos a nossa imagem, que somos a imagem e a semelhança do Senhor, feitura dele. Mas quando dali saímos, nós esquecemos a imagem, porque aquela imagem foi só para aquele momento que nós contemplamos. Assim, irmãos, nós devemos entender que nós não podemos de maneira nenhuma esquecermos da palavra de Deus, e nós temos que sermos cumpridores, praticantes, observadores desta palavra. Então, nós precisamos ser cumpridores da palavra e não simplesmente ouvintes dela. E quem é sábio, o sábio, aquele que ouve a palavra, ele escolhe o caminho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem nos proposto, Ele propõe-nos que nós devemos seguir os seus conselhos.
119, versículo de número 130. Observe comigo, Salmo 119, versículo de número 130, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz, ilumina e dá entendimento a quem? Aos simples, aqueles que verdadeiramente, porque há diferença do simples com simplices, não é verdade? Então, sejamos sábios, sejamos praticantes da palavra de Deus, sejamos cumpridores desta palavra, sejamos pessoas que fomos escolhidos por Deus e temos procurado andar no caminho que Deus tem proposto a cada um de nós andarmos nele. E o que mais que a palavra de Deus fala? O que mais que a palavra de Deus nos ensina? A tua palavra dá luz e dá entendimento. E aonde que nós devemos guardar esta palavra? Dissemos inicialmente que o coração, ele é o centro da vida. O sábio Salomão, quando ele ensinava, e ele deixou algo bem claro para nós, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, todos nós que amamos e lemos a palavra do Senhor, quantas vezes nós já ouvimos as pessoas ensinarem, pregarem e falar acerca deste versículo. E Salomão, ele disse que é do coração que procedem todas as saídas da vida. Tudo quanto vamos fazer, procede, sai do nosso coração. Todas as palavras, todos os nossos pensamentos, todos os nossos ideais procedem do coração. Todas as nossas vontades, todas as atitudes que nós vamos tomar procedem do coração. As palavras que vamos falar. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que está guardado no nosso coração, para que quando fluir pelos nossos lábios, sejam palavras que venham edificar, que venham consolar, que venham abençoar pessoas. Porque se nós falarmos palavras maldosas, palavras maliciosas, palavras que ferem, que machucam, isso é muito perigoso. E Jesus, certa feita ensinando os seus discípulos em Mateus 12, 35 a 37, ele diz que de toda palavra frívola, maldosa, ociosa, que proceder, que sair da nossa boca, teremos que dar conta diante de Deus naquele dia. Que as nossas palavras sejam palavras sábias, sejam palavras que verdadeiramente trará edificação para as pessoas que estão à nossa volta. E esta palavra tem que ser ensinada, pregada, com graça e unção do coração, porque ela é a palavra de Deus. Cristo é a verdade absoluta. Enfim, amados irmãos, o que nós devemos fazer? Nós sabemos, existem pessoas dizendo por aí, sobre alguns tipos de caminho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Provérbios 12, 25, e ele vai repetir novamente no capítulo 14 de Provérbios, o mesmo versículo também, versículo 25, que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, ser direito, mas o final deste caminho é caminho de destruição, é caminho de morte, é caminho que leva para distante da presença de Deus. Mas o caminho do Senhor é um caminho perfeito. Isaías, no capítulo 35, versículo 8, ele disse que este caminho é um caminho tão perfeito que nem os loucos errarão este caminho. Que caminho é este do que nós estamos falando, do qual nós estamos falando nesta noite, que nós temos como base, fundamento, a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Este versículo também é muito conhecido de todos aqueles que amam a Bíblia, que amam a palavra de Deus. Certa feita, Jesus ensinando os seus discípulos, dentre eles, quem estava lá? Tomé, não é verdade? E Tomé, ele disse: Senhor, eu só creio se eu colocar a mão no teu lado. Jesus, virando-se para Tomé, ele disse: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Que é o nosso caso, a igreja do Senhor. Nós sabemos que um dia nós veremos a Jesus Cristo como verdadeiramente Ele é. E para tanto, nós temos que guardar esta palavra em nosso coração.
Aí o Senhor Jesus, continuando a falar com os seus discípulos, ele disse: Tomé, no capítulo 14 de João, versículo 6, eu sou o caminho. Ele não disse que ele é um dos caminhos. Não existe, irmãos, opção, não existe outros caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que nos conduzirá e que tem nos conduzido à presença de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas é ninguém mesmo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio através de Jesus Cristo. Quando vocês leem Atos capítulo 4 versículo 12, nós vamos encontrar a Bíblia, está registrado lá. Porque em nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo há salvação. O profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo vir, de Cristo se manifestar, ele já falava acerca disso. Lá no capítulo 43, versículo 11 de Isaías, ele disse: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Enfim, certa feita Jesus falando também com os seus discípulos, e alguns murmuravam, alguns não estavam entendendo aquilo que Jesus estava ensinando a eles, falando a eles. E Jesus, ele com graça do Pai, ele disse: vocês também não querem se retirar? Não querem ir com os demais? Entre os discípulos estava aleluia, que às vezes muitos o recrimina. Aquele mesmo Pedro que certa feita Jesus permitiu que Satanás se andasse com ele, mas agora este mesmo discípulo agora transformado, porque ele recebeu a transformação da parte do Senhor, ele toma a palavra no capítulo 6 deste Evangelho de João, versículo 67 e versículo 68. O versículo 67 é quando Jesus diz a eles: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro toma a palavra e diz: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, ele falou agora em nome de todos os discípulos: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra é infalível, é a verdadeira palavra de Deus. E eu termino dizendo aos irmãos aquilo que está registrado neste Evangelho também, capítulo 5, versículo 24 de João. Olha bem o que disse o Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, mais uma vez eu quero dizer aos irmãos, eu quero afirmar aos irmãos com graça, autoridade e unção do Espírito Santo: vamos ficar firmados nesta verdade. Não deixa que nada venha tirar do seu coração, da sua mente, do seu espírito, da sua alma, esta palavra, a verdade absoluta. Jesus disse assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, aleluia, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem tem Jesus Cristo, quem tem esta palavra enxertada no seu coração, não morre. Eu sempre tenho dito que o crente fiel não morre, ele passa da morte para a vida. Os nossos irmãos que já foram estão lá no paraíso. Eles passaram da morte para a vida. Por que passaram da morte para a vida? Porque o nosso Deus, aleluia, Ele não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Jesus Cristo está vivo e daqui a pouco Ele voltará. Oh, glória a Jesus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Creio que os irmãos também estão sentindo a presença do Senhor em seus lares, em suas casas. Amados, é esta palavra que Deus tinha colocado em meu coração para eu
ministrar ao coração dos irmãos nesta oportunidade. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus cada dia possa nos fazer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós orarmos agradecendo a Deus por essa riquíssima oportunidade, nós vamos cantar mais um hino de louvor ao Senhor. Depois eu tenho aqui alguns avisos a passar para os irmãos e iremos terminar com uma oração. Vamos ainda cantar o hino de número 115. Aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu ocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, antes da oração final, eu quero dizer aos amados irmãos que nesse próximo final de semana, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, nós teremos cultos online, 18º encontro de jovens de Uberaba e Campo. Tudo está preparado, tudo está organizado, e eu quero crer pelo Espírito de Deus. É uma situação adversa para nós, é uma situação realmente moderna para nós, mas graças a Deus que Deus tem nos dado essa ferramenta, né, para nós podermos, mesmo desta forma, nós termos o 18º encontro de jovens de Uberaba e Campo. 3 pregadores foram convidados. No sábado à noite, o pastor Tiago Bandeira. No domingo pela manhã, pastor Manuel Júnior. E no domingo à noite, nós teremos novamente o pastor Gunaberg, que foi o pregador do último congresso que tivemos no final do ano. E ele estará pregando no encerramento desses cultos online. Haverá outras atividades, né? Salas de bate-papo. No domingo, todo domingo eles estarão envolvidos, e a liderança da mocidade, com a aquiescência do nosso pastor, junto ao ministério da igreja, eles terão total liberdade para fazer esses trabalhos. Portanto, eu quero concitar a igreja do Senhor, os irmãos aqui da congregação do bairro Boa Vista, e muito especialmente os nossos jovens, para que estejam participando desses 3 períodos, que eu tenho certeza que será uma bênção para nós. Vai ser colocado telões ali, vai ter uma equipe de louvor e todos os outros tipos de ensinamentos
da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu quero, nesta oportunidade, pedir oração aos irmãos, e eu vou orar aqui também, os irmãos também orem em suas casas, e nós vamos orar também, nesta oportunidade, em favor da irmã Eunice, que agora está viúva. O Sebastião, como os irmãos sabem, partiu para a eternidade na sexta-feira. Para nós está muito doloroso, é um casal que nós passamos a amar, né? Mas Deus achou por bem levá-lo. Vamos orar para que Deus, o Espírito de consolação, possa confortar, dar força para a irmã Eunice nesse momento tão difícil para ela. Orarmos em favor da irmã Fernanda, que todos nós carinhosamente chamamos de irmã Fefe, filha da irmã Marilza, irmã da irmã Franciele. Ela está em casa porque algumas pessoas do seu trabalho foram contaminadas, e em virtude disso ela está em casa por um período, até passar esse momento, porque ela estaria sendo arriscada também de ser contaminada por esse vírus, que nós estamos orando para que Deus repreenda. E em favor do irmão Reginaldo também, ele trabalha com uma pessoa, amigo dele, que também está contaminado com este vírus. Orem por ele, pela sua família, para que Deus guarde os nossos irmãos. São esses os avisos. Vamos orar. E os irmãos, não esqueçam que, em nome de Jesus, este final de semana será uma bênção para todos nós. Então, este encontro vai começar no sábado às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e o encerramento domingo à noite às 19 horas. Estejam atentos, participem, porque Deus tem uma bênção reservada para cada um de nós. Querido Deus e Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu peço ao Senhor que abençoe a minha vida, a vida do irmão Tiago, a vida de cada um dos irmãos que estão nos seus lares. Peço ao Senhor que venha confortar, dar força e graça à tua serva, a irmã Eunice, que o Senhor possa continuar abençoando a irmã Fernanda, como também o irmão Reginaldo, a sua família, o irmão Hermano e todos aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda o Brasil, guarda, Senhor, esta nação. Sê conosco e nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor cada dia da nossa vida. Nós oramos a ti agradecidos, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre. Amém e amém, Jesus.